Olá, amigos. Mais uma vez sejam bem-vindos às palestras do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Sou Capra, colaborador desta casa, e venho, através dos ensinos da doutrina espírita, transmitir alguns poucos conhecimentos, alguma parte da palavra do nosso Mestre Jesus, dos nossos amados instrutores espirituais. Não esquecendo que o Mestre nos deixou dito que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá Ele está. Aqui Ele está. Estamos reunidos em nome do Mestre. Reserve o seu recipiente com líquido, com água. Temos a certeza de que as equipes benfeitoras estarão, sim, energizando o seu recipiente com água. Trazemos hoje, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobre de espírito? E sim, é necessário que a gente trabalhe sempre essa parte de pobre ou rico de espírito, essa diferenciação tão complicada de entendimento. Por vezes, quando alguém tem alguma atitude que não condiz com a moral ou com o bem, é taxado de ser pobre de espírito, o que não é uma realidade, é um equívoco, pois pobre de espírito é aquele que é humilde. Antes de tratarmos da humildade, esse capítulo, essa parte que trata do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, ele é tão importante, ele é tão completo que Gandhi, um hinduísta, referiu-se ao Sermão da Montanha dizendo que se todas as obras sacras fossem perdidas e que se restasse somente o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, Gandhi diz que nada estaria perdido. Olha a importância, o peso desse sermão, o Sermão da Montanha, a conversa do Mestre com as pessoas naquela montanha. Mas falando de humildade, o que é ser humilde? Existe uma outra necessidade de prestar muito atenção. Ser humilde não é ser humilhado. Ser humilde é ter a grandeza de saber o tamanho da nossa pequenez diante do tudo, diante do divino, diante da vida. É eu saber exatamente o meu tamanho diante de tudo. E isso não é tamanho em pequenez. É o meu tamanho real. A humildade de saber até aonde eu estou capacitado, até aonde eu estou preparado. Humilde é aquele que entende. E aí é a característica de ser pobre de espírito. O humilde, a humildade, o pobre de espírito tem essa característica bastante intensa, que é saber que todo o conhecimento que nós já adquirimos
em uma jornada espiritual de inúmeras encarnações, várias passagens no planeta, na carne, mas nós sabermos que todo esse conhecimento que cada um de nós adquiriu, ele ainda é pouco, mas não pouco para ser menosprezado, é pouco no sentido de tudo o que é o universo, de tudo o que é a divindade, de tão grande que é essa obra magnífica de Deus. É eu saber me posicionar dentro desta obra sem orgulho, sem vaidade, sem arrogância. Essa é a característica do pobre de espírito. Então, é eu saber o meu tamanho. Se é isso que caracteriza, que uso como referência para caracterizar o humilde, o pobre de espírito, aquele que sabe que ainda tem muito a aprender, ainda tem muito a trilhar. Se essa é a característica, vamos juntar essa característica com o momento em que nós vivemos. Sabemos que o nosso planeta está num processo transitório. E aí a necessidade de não sermos vaidosos no sentido de nos colocarmos como termos sido escolhidos de determinada forma a participar desse processo transitório. Vamos fazer uma avaliação. Nós estamos vivendo a nossa encarnação no exato momento de transição. Isso tem anos, mas agora nós estamos numa transição. O processo começa numa aceleração crescente. E nós estamos aqui, foi confiado a cada um de nós participar desse processo evolutivo do planeta, planeta que está saído de provas, expiações, está em processo regenerando. A regeneração, nós estamos vivendo essa mudança, onde nós estamos abandonando provas, expiações, expiações mais especificamente, provas ainda haveremos de passar, estamos passando, estamos vivenciando uma prova global. E é aí o ponto tão característico que quero explorar nesse momento. Nós vivemos esse processo único nesse momento, nos últimos séculos, momento único, aonde nós temos algumas características que não existiam há alguns anos atrás. Nós temos hoje o maior número de pessoas que são integrantes de várias gerações. Nós temos o maior número de gerações convivendo em grande número em cada uma dessas gerações, vivenciando todas as coisas ao mesmo tempo. Nós temos a juventude, a criança de pouca, tenra idade, e nós temos a expectativa de vida cada vez mais elevada. E essas gerações se distribuem e convivem hoje com uma característica ímpar, em grande número em cada uma dessas gerações.
cada uma com as suas dificuldades, com os seus ganhos, com seus acúmulos, com seus valores, mas nunca tivemos tantas gerações juntos. Vivemos um momento em que essas gerações tiveram que ficar confinadas, aonde deveríamos pelo menos passar pela experiência, o aprendizado de convívio com essa gama enorme de gerações. Entramos nesse processo de pandemia como uma raça, usando o capítulo, uma raça, uma população terrena que se achava e estava vivenciando, talvez em grande número, a riqueza, o rico de espírito, aquele que acha que não precisa saber mais nada, que tudo na vida, tudo no universo é controlado pelo homem. Deus, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, sabendo que era necessária a passagem evangélica ser realidade, separação do joio e do trigo. Num momento transitório, quando nós passamos a elevar o grau da nossa escola, a Terra, a nossa escola, nós elevamos ao grau de planeta em regeneração. Conceitos, regras, tendências, vícios, manias da escola antiga, da escola prova-expiação, devem pertencer ao passado como exercício do processo evolutivo. Agora nós estamos ascendendo a um planeta em regeneração. Precisamos então fazer o exercício de rever o que eu sou, aonde eu estou nesse universo, como eu estou me comportando na vida. E como falei há pouco, o homem estava vivendo o papel de rico de espírito em sua ciência, tecnologia, sua capacidade de tratar doenças, gerar doenças, enfim, todas essas situações, o homem se entendia capaz ao máximo de fazer tudo isso. E Deus, na sua extrema e eterna bondade, mostra a nós uma pequena prova, algo tão insignificante quanto um vírus, que nós a olho nu não enxergamos, nem usando esse equipamento nós não enxergamos, e mostra ao homem que não, o homem ainda não comanda todas as coisas. Deus comanda o processo de caminhar da vida. E Ele conta com cada um de nós. E aí Ele nos convida nesse processo de pandemia, nesse processo de reclusão, nesse processo de afastamento de tudo, de reunir como família de sangue, como grupo, reunir por tanto tempo as pessoas sendo privadas de tantas coisas. Deus mostra nesse momento para nós que nós precisamos rever as nossas formas, os nossos valores. E aí nos convida a esse exercício. Confinados,
para que possamos refletir, analisar até aonde eu consegui crescer, aonde eu preciso melhorar, fazer o exercício do pobre de espírito, aquele que precisa olhar e dizer assim: achei que eu tinha muito mais capacidades, conhecimentos, valores, que não tem peso nenhum, porque os valores são os valores divinos, os valores sentimentais, como compaixão, amor, respeito, solidariedade, nos colocou na capacidade de medirmos a nós mesmos e saber o quanto precisamos melhorar. Mas tendo respeito a nós mesmos e olhando e dizendo o quanto já crescemos, o quanto nós nos melhoramos, e eu tenho certeza que todos se melhoraram, todos cresceram. Só estamos vivendo aquele momento em que, usando uma simbologia, colocamos uma máscara, talvez para entendermos que nós temos uma boca, 2 ouvidos, 2 olhos, simbolicamente dizendo assim: filho, cale, feche a boca, fale menos, ouça mais, enxergue mais. Enxergue lá dentro, ouça aqui dentro, escute aqui dentro. É aqui que está a divindade. Eu não consigo encontrar a divindade na sinagoga, na igreja, no centro. Eu consigo encontrar a divindade em mim. Deus está dentro de cada um de nós. E nós temos que ter pobreza de espírito para ter a grandeza de entender que, e dentro de mim, a divindade que está ali, para que eu chegue até ela, eu preciso remover tantas coisas que eu tenho dentro de mim, que eu tenho medo de olhar, não tenho coragem de mexer e vou demorando esse processo evolutivo. Estamos num momento transitório, é inevitável que façamos essa jornada interna. Todos nós sairemos dessa crise muito melhores. Todos nós sairemos com novos valores, porque a humildade não está caracterizada no que eu tenho de valores materiais, porque eu posso ter alguém andando com uma bicicleta, que é o único meio de transporte que tem, e ser extremamente vaidoso, orgulhoso, achando-se ser o dono de tudo e da verdade. E posso encontrar alguém andando num dos carros de último modelo, de altíssimo luxo, e ser extremamente humilde. Isso. Mas nós precisamos saber olhar e entender essas coisas. E para isso nós ficamos calados, prestando atenção com os ouvidos, com os olhos. Para isso nós vivemos esse momento de transformação em toda a vida.
A pandemia vai passar? Vai, com certeza, tudo passa. Virão outros problemas? Sim. Quando passar a pandemia, que nós pudermos olhar para tudo que ela mexeu no planeta, nós vamos ver que a economia está totalmente revirada, desorganizada. A sua, a minha, a economia do país, mas a vantagem é que é uma economia mundial que está desorganizada. Agora Deus disse assim, não existe mais aquele que esteja tão mais privilegiado diante da pobreza do planeta. O isolamento, o distanciamento, todas essas coisas nos colocaram num nível de igualdade muito próximo. Eu escuto, quando faço esse tipo de comentário, eu escuto muitas pessoas dizerem para mim, mas depois que passar, quando tudo voltar ao normal, as pessoas vão esquecer. Não. Não existe mais aquele normal que existia, porque aquele normal que existia era de planeta prova e expiação que está indo. Vem a prova da crise econômica, a prova da crise emocional do planeta. Sim, mas não esqueçam que cada um de nós foi convidado por Deus, pelo Mestre Jesus, que é o comandante dessa nave, é quem comanda essa nave Terra. Nós fomos convidados por eles para estarmos aqui, fazendo todo esse exercício. E Ele conta com cada um de nós para que nós possamos auxiliar, erguer a quem necessita. Ele conta com cada um de nós. Vamos acreditar. Ele é um mestre. Não é a primeira vez que ele faz um processo desses. Vamos acreditar não só no nosso mestre, não só em Deus, mas vamos acreditar em nós. Nós estamos fazendo parte dessa transição para isso. Cada um de nós é responsável, sim, por esse processo transitório do planeta. E é um processo transitório do universo. O universo é evolução constante. E nós não deixamos de ser nada menos do que uma evolução constante. Que cada um de nós tire de dentro de si nesse momento verdade, compaixão, solidariedade cresceu, é tão crescente, é tão viva a solidariedade no planeta hoje em dia.